Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo aqui do canal Marilore. Hoje eu venho mostrar para vocês esse lindo suplá turco. Olha que lindeza, pessoal. Logo mais vocês irão assistir o passo a passo dessa linda peça. Olha que perfeição. Eu escolhi aqui a minha combinação de cores nos tons de verde, né? Escolhi o verde musgo, o verde abacate e o cru. Aqui eu usei o fio dourado Encanto, mas você pode estar escolhendo aí a cor da sua preferência, tá? Eu tenho visto aqui na plataforma muitas pessoas fazendo combinações natalinas, pessoal. Usando aqui o cru vermelho com verde, ou só o vermelho. Dá também para estar usando o fio no tom de prata, né? E aqui eu escolhi o dourado para estar fazendo essa videoaula aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês os materiais que eu vou usar para estar confeccionando esse lindo suplá turco, tá? Aqui vamos iniciar com esse fio, que é o fio dourado do Encanto. Esse fio aqui, costumo dizer que ele é um pouquinho mais caro, né? E ele vem pouquinho no novelo. Então, não é um fio que rende muito, porém, é um fio que dá um acabamento perfeito na nossa peça, né, gente? Então, se você quer estar valorizando a sua peça, está lucrando aí com a sua peça, você pode estar usando um barbante de uma marca mais baratinha e você pode estar colocando aí o fio Encanto, ou você pode estar procurando aí nos armarinhos fios de polipropileno que tem no tom de dourado, que substitui muito bem o fio Encanto, tá? Para sua peça ficar bem econômica e você conseguir estar lucrando aí com ela. Se eu não me engano, tem da marca Princesa um fio dourado que é perfeito, que dá para você substituir. E também vamos usar aqui, pessoal, esse fio da Euro-Roma de ordem 6, verde musgo. Eu escolhi tá fazendo essa combinação de cores, tá? Com o verde musgo, com o verde abacate e o dourado. Ambos os fios são da Euro-Roma e são de ordem 6. E eu estarei usando a agulha de espessura 3,5. E se você tiver o seu ponto apertado, eu recomendo que você use uma agulha número 4, tá? O seu suplá ficar bem soltinho, não ficar repuxando. Tá ok? E se você tem o ponto soltinho, pode estar usando a 3,5 até a número 3, tá bom? Então, bora pra aula, pessoal. Para iniciar o nosso trabalho, a gente precisa de um círculo desse daqui, feito num círculo mágico, tá, gente? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o anel mágico aqui entre os dedos, né? Quem não consegue fazer o círculo mágico, o anel mágico, né? Pode estar fazendo aí 6 correntinhas e tá preenchendo essa correntinha com esses pontos altos aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó. Fixei o meu anel mágico com ponto baixo, né? Ele tá aqui feitinho, montadinho. Gente, ignore o machucado da minha mão, tá? Que eu puxei uma pelinha e machucou o meu dedo. Mas tá doendo, mas vai ficar tudo bem. Aqui eu vou subir, ó, 3 correntinhas, vou laçar minha agulha, entrelaçar no fio, no anel, e vou soltar aqui, ó, vou tirar como se eu fosse fazer um ponto alto, mas eu vou fazer ele pela metade, tá? Depois que eu vou laçar e vou terminar, vai ficar assim. Meu primeiro bloquinho vai ficar assim, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 2 correntinhas de intervalo e vamos começar o próximo bloquinho, que é, ó, um ponto alto pela metade. Vou fazer o meu próximo ponto alto pela metade. Terei os 2 pela metade aqui e 3 laçadinhas na agulha. Laço meu fio e tiro as 3 laçadinhas de uma vez só. Fiquei com mais um bloquinho de 2 pontos altos tirados junto. Faço novamente 2 correntinhas. Cuidado para não deixar escapar o fio do seu anel mágico, tá? Senão você tem que desmanchar e fazer tudo de novo. Vou fazer novamente, ó, 2 meio pontos altos tirados junto. Ó, fico com 3 laçadinhas, venho e tiro os 3 junto. Faço novamente 2 correntinhas. Faço aqui meio ponto alto, mais meio ponto alto. Sobrou 3 laçadinhas, tiro as 3 juntos. A gente vai
repetir esse processo por 8 vezes, tá? Aqui eu já fiz 4, falta só 4. Ó, cheguei aqui no final, vou fazer minhas 2 últimas correntinhas de espaço. Vou procurar aqui, ó, a minha terceira correntinha que eu subi o meu primeiro ponto alto. Vou inserir a minha agulha aqui na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Aí eu vou puxar o fio do meu anel mágico. Se você fez a correntinha, não precisa, mas se você fez o anel mágico, tem que ficar bem fechadinho aqui pra ficar mais bonitinho, tá? Aqui eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio, gente. Vou cortar porque eu preciso entrar agora aqui com o meu fio dourado. Vou entrelaçar o meu barbante aqui entre os pontos para poder deixar ele prontinho depois só pro arremate. Agora, nós vamos pôr o dourado, vai ficar assim, ó. Nós vamos colocar em cada intervalo desde 2 correntinhas, nós vamos estar colocando um lequezinho de 2 pontos altos e 2 correntinhas de intervalo. E fazendo uma correntinha de intervalo de um leque pro outro, tá? Já vou mostrar pra vocês como é que nós vamos fazer. Ó, peguei aqui o meu círculozinho. No intervalo entre um bloquinho e o outro, eu vou inserir minha agulha. Vou puxar aqui o meu fio dourado. Fazer meu primeiro ponto baixo aqui. Aí eu pego essa ponta aqui, gente, seguro bem firme, porque esse fio é bem liso. Eu pego essa ponta, puxo ela, passo por dentro da laçadinha assim, ó. Aqui, ó. Dei meu primeiro nozinho aqui, bem firmezinho. Só que, por enquanto, a gente vai pegando essa ponta aqui, ó. A gente encaixa certinho na base, onde a gente vai trabalhar em cima. E a gente acaba trabalhando em cima desse fio também, tá? Pra ajudar no arremate. Ó, vou puxar aqui, vou fazer meu primeiro ponto baixo. Vou subir aqui mais 2 correntinhas pra fazer o meu primeiro ponto alto. Laço o fio na agulha, venho, faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas de intervalo aqui, ó. E faço mais 2 pontos altos. Tudo isso dentro do mesmo espaço de intervalo aqui, tá? Mesmo espacinho. Ó, fiquei com um leque. E confeccionei os pontos altos em cima daquele fio que sobrou. Agora ele vai ficar aqui atrás, depois a gente entrelaça ele mais um pouquinho no meio dos fios. Então, aqui, ó, fiz o meu primeiro leque. Faço uma correntinha de espaço. Se você achar que o seu ponto é apertado, você pode estar colocando 2 correntinhas, tá? Não tenha medo de estar fazendo essas manobras aí, aumentando uma correntinha, diminuindo. Tá dando essa modificada aí pra você facilitar o seu trabalho, tá ok? Ó, venho no meu próximo intervalo e vou fazer novamente um lequezinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas de espaço, mais 2 pontos altos. Vai ficar assim. Faço uma correntinha de espaço, na minha tensão de ponto eu vou estar usando uma correntinha, venho pro meu próximo intervalo e faço novamente um leque. Assim a gente vai repetindo esse trabalho até o final, até a gente completar 8 lequezinhos, tá? Fiz até o final, cheguei aqui no meu último lequezinho, fiz a minha correntinha de espaço, vou contar 1, 2, 3, na terceira correntinha de início aqui, ó, eu insiro minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Esse fechamento aqui será todo o nosso suplá, será igual, tá, gente? No fim de carreira, a gente vai estar fechando dessa maneira, com um ponto baixíssimo. Aqui eu corto meu fio, vou fazer mais uma laçadinha aqui, uma correntinha, para eu poder estar encerrando aqui com o fio dourado. Vou entrelaçar ele. Não vou arrematar agora, mas eu vou colocar atenção em cima desse fio, porque ele pode desmanchar, tá, gente? Esse fio aqui, não pode bobear com ele. Ó, ficou assim meu trabalho, tá? Ficou essa florzinha no cru, no meio, e em volta ficou esses lequezinhos aqui no dourado. Agora, gente, a gente vai voltar com o fio
no tom de cru, tá bom? A gente vai voltar a trabalhar aqui com o nosso fio cru. Então, eu já peguei meu fio aqui. Dentro de cada lequezinho, eu vou estar trabalhando, tá? Assim, ó. Já entrelaça o seu fio. Sobe 3 correntinhas para simular o seu primeiro ponto alto. Aqui nós vamos fazer mais 4 pontos altos, totalizando 5 pontos altos dentro de cada lequezinho, tá? Ó, 5 pontos altos. Aí eu faço 2 correntinhas de espaço, venho no meu próximo leque e faço novamente um bloquinho de 5 pontos altos. Então, assim a gente vai fazendo em toda essa carreira até o final. Nós vamos ficar com um bloquinho de 5 pontos altos dentro de cada leque, tá ok? Bom, pessoal, fiz até o final aqui da minha carreira os bloquinhos de 5 pontos altos. E eu havia dito pra vocês, gente, pra tá fazendo aqui, ó, 2 correntinhas de espaço, tá? De um leque entre o outro. Só que eu percebi que na minha tensão de ponto não era necessário usar 2 correntinhas. Então, eu resolvi tá colocando uma correntinha. Lembra que eu falei pra vocês que depende da tensão do ponto de cada um? Então, ó, isso vai funcionar com vocês também, tá? Vocês vão analisar certinho. Se vocês acharem necessário usar 1, 2, 3 correntinhas, aí vai ficar a critério de cada tensão de ponto, tá ok? Aqui no final da minha carreira, já fiz a minha última correntinha, vou contar 1, 2, 3 correntinhas, vou inserir minha agulha e fechar com o meu ponto baixíssimo. Só que aqui a gente não vai arrematar, tá? A gente vai dar continuidade. Como que a gente vai dar continuidade? Na nossa próxima carreira, pessoal, a gente vai trabalhar assim. Nós vamos subir aqui, ó, 3 correntinhas já simulando o nosso primeiro ponto alto. Dentro do mesmo espacinho que a gente subiu essa correntinha, a gente vai inserir a agulha e vai estar fazendo mais um ponto alto, tá? A partir daí, a gente vai seguir fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Totalizando mais 4 pontos altos, né? Aqui no final, eu já fiz um ponto alto em cima do ponto alto de base, mas eu vou fazer mais um ponto alto dentro do mesmo ponto de base. Ou seja, nós trabalharemos agora fazendo 2 aumentos em cada bloquinho desse, tá? No início aqui eu fiz um aumento de 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Segui fazendo um em cada ponto de base, no final eu fiz um aumento novamente, tá? Aqui eu faço uma correntinha de espaço, vou partir pro meu próximo bloquinho, vou fazer a mesma coisa. 2 pontos altos junto no mesmo ponto de base. Aí, um ponto alto em cada ponto de base depois, até chegar lá no último ponto alto, pra gente tá fazendo mais um aumento. Ó, cheguei aqui no final, fiz um e vou fazer mais um dentro do mesmo ponto de base, tá? Então, a gente vai estar trabalhando aqui com aumentos na carreira toda, tá? Então, cada bloquinho desse que a gente fez de 5 pontos altos, agora a gente vai estar completando ele com 9 pontos altos, tá ok? Então, como é um trabalho repetitivo, eu vou deixar vocês fazerem de vocês e vou fazendo o meu e já a gente volta. Bom, chegamos no final de mais uma carreira, vou finalizar aqui a minha carreira. Vou subir novamente 3 correntinhas, simulando o meu primeiro ponto alto. Vou inserir minha agulha no meu mesmo ponto de base, já fazendo o meu primeiro aumento da carreira. Sigo fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base, até chegar lá no final e empregar novamente um aumento, tá? Essa carreira é uma carreira de aumento novamente, tá? Na anterior, a gente completou 7 pontos altos, agora aqui a gente vai completar 9, tá? Um aumento em cada ponta novamente. Ó, fiz aqui no início, fiz aqui no final. Uma correntinha de separação,
Vou pro meu próximo bloquinho e vou completar em cima desses 7 pontos altos aqui que eu fiz, mais 9, fazendo um aumento no início e no fim de cada bloquinho desse. Então, vocês podem notar que aqui não tem segredo, tá, gente? Vai fazendo a carreira de vocês agora com 9 pontos altos aqui no bloquinho, tá ok? Voltei aqui com vocês, pessoal, vocês podem notar que aqui o nosso cenário agora tá amarelo. É porque vocês vão me desculpar pela iluminação, né? Porque eu comecei a gravar essa videoaula bem cedinho, agora que deu 7 horas. Então, e aqui tá nublado também. Então, aqui na minha sala tá com pouquíssima iluminação. Então, só com a claridade das 2 lâmpadas que eu tô acesa aqui, não tá sendo suficiente. Então, tá fazendo um pouco de sombra, né? E o papel que tava no fundo também, que é o que fica na minha mesa, era um fundo branco. Então, eu resolvi tá colocando esse EVA amarelo aqui, pra vocês poderem tá tendo uma melhor visibilidade, tá? Porque eu tô trabalhando com o fio cru, né? Então, acaba ficando um pouquinho mais difícil. Então, assim, pessoal, já tô na minha 3ª carreira de aumento, tá? A gente fechou agora com 9 pontos altos. Já fechei aqui a minha carreira. Aqui nós vamos fazer a nossa próxima e última carreira de aumento, tá? Que será de 11 pontos altos. Vou seguir fazendo como eu fiz nas outras carreiras. Um aumento em cada ponta. Um aumento no início, um aumento no final, tá? Completando aí 11 pontos altos e colocando uma correntinha de intervalo entre um bloco e o outro, tá ok? Ó, eu vou fazendo aqui e já volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Tá mudando o nosso ponto, tá? A gente vai parar. Essa é a nossa última carreira de aumento. A gente vai seguir depois com mais uma carreira no cru, só que com ponto diferente, tá bom? Prontinho, pessoal. Fechei aqui a minha 4ª carreira de aumento, com 11 pontos altos em cada bloquinho, tá? Ficou assim meu trabalho. Agora aqui nós vamos iniciar a nossa próxima carreira da seguinte maneira. Aqui, ó, eu vou subir uma correntinha. Vou pular 2 pontos de base. 1, 2. No meu 3º ponto de base, vou arrumar aqui. No meu 3º ponto de base, eu vou inserir a minha agulha e vou fazer um ponto alto. Vai ficar assim, ó, pulando 2, fazendo um ponto alto no 3º, correto? Aqui, dentro desse mesmo ponto de base, nós vamos fazer mais 4 pontos altos, ou seja, vamos fazer 5 pontos altos inseridos dentro do mesmo ponto de base. Agora, eu conto 2 pontos de base, no 3º, eu vou inserir a minha agulha e fazer um ponto baixo. Ó, assim. Vamos subir uma correntinha, vamos contar mais 2 pontos de base, 1, 2. No 3º, eu vou inserir minha agulha e vou seguir fazendo 5 pontos altos dentro do mesmo ponto de base, como a gente fez no motivo anterior. 3, 4, 5. Vai ficar assim. Aqui a gente vai contar, vai sobrar 1. Aí, aqui no nosso, na nossa correntinha de espaço, a gente vai inserir a agulha e fazer um ponto baixo. E vamos seguir fazendo assim, tá? Vamos contar aqui novamente, ó, 1, 2, no 3º, vou inserir minha agulha e fazer 5 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Vou contar 1, 2, no 3º, vou fechar com ponto baixo. Subo uma correntinha, conto 1, 2, no 3º,
Novamente, eu insiro 5 pontos altos. Aqui, gente, a gente finalizou, ó, com a nossa última lombadinha, aqui no intervalo, né? Na correntinha de intervalo, com um ponto baixo, assim como a gente fez nos outros intervalos. Só que quando a gente iniciou aqui com uma correntinha em cima do nosso primeiro ponto alto, né? Então, o que nós vamos fazer? Fiz o ponto baixo aqui, agora que eu vou inserir minha agulha no meu primeiro ponto, em cima do ponto alto, vou puxar o meu fio para fazer o ponto baixíssimo, assim, ó. Vai ficar assim o acabamento. Tá? Aqui nós vamos fazer mais uma correntinha e vamos cortar o nosso fio, porque a gente vai fazer um trabalho com um fio dourado aqui agora, tá? Vamos pegar o fio dourado novamente, vamos fazer um trabalho diferente agora, tá? Eu vou prender o meu fio dourado aqui no meu primeiro ponto baixo, vou escolher um ponto baixo aqui da minha base, puxo o meu fio dourado, vou dar um nozinho, bem de leve, não precisa ser muito forte. Agora, a gente vai introduzir a agulha aqui embaixo do ponto baixo, ó. Bem embaixo, eu vou puxar o meu fio lá de trás. Puxo ele pra frente e fecho aqui com uma laçadinha, já fazendo um ponto baixo. Esse meu fio que sobrou aqui, eu vou ir colocando ele aqui, sobrepondo ele em cada ponto de base, pra eu ir trabalhando o meu ponto baixíssimo em cima dele. Porque agora eu vou circular cada curvinha dessa aqui com ponto baixíssimo. Vou introduzir minha agulha no meu primeiro ponto alto aqui, no meu primeiro ponto de base. Aí, ó, já deixo a ponta do meu fio lá pra cima. Puxo o meu fio, cortando bem em cima da minha ponta, ó. Eu vou ir trançando esse meu fio da agulha na ponta do fio que sobrou. Ó, vou inserir novamente. Aí, eu olho lá atrás, vejo como tá, ó. Coloco aqui em cima e venho com o fio embaixo. E assim eu vou fazendo por umas 3 vezes aí, depende do tamanho do fio que você deixou sobrando, tá? Assim. O meu por 3 vezes já foi suficiente, ficou uma ponta bem pequenininha, que dá pra mim fazer o arremate depois. E continuo contornando aqui, ó, todos os meus 5 pontos altos que eu usei pra tá fazendo essa lombadinha, eu contorno com um ponto baixíssimo. Quando eu chego aqui no meu próximo ponto baixo, que é o final da minha lombada, eu faço ponto baixíssimo, só que mesmo assim eu venho aqui bem embaixo do meu ponto baixo, puxo o meu fio lá atrás e faço um ponto baixo. Vai ficar assim, ó, vai ficar essa laçadinha alongada. Venho novamente no meu ponto de base e vou fazendo ponto baixíssimo, até eu chegar no meu próximo ponto baixo. Cheguei no meu ponto baixo, fiz o meu ponto baixíssimo, vou introduzir a minha agulha bem lá embaixo, bem por baixo do ponto baixo, puxo o fio e fecho o meu ponto baixo. E sigo fazendo da mesma maneira. Bom, segui fazendo até o final. Fizemos o nosso último ponto baixíssimo. Aqui nós vamos inserir a agulha na laçadinha do nosso primeiro ponto baixo. Vamos inserir, puxar o fio e fechar aqui com ponto baixíssimo. Faz uma correntinha e corta o fio. Vamos manter esse fio bem firme aqui. Vamos já dar uma entrelaçada com ele aqui, porque ele é bem liso, ele pode estar desmanchando o nosso trabalho. Ó, puxei ele no meio do meu ponto baixo, tá? Vai ficar assim. Então, a minha segunda cor aqui agora, eu trabalhei com cru, fiz os detalhes em dourado. Agora, minha próxima cor será o verde musgo. O que eu vou fazer com o verde musgo? Todos os pontos baixos que a gente fez aqui, ó, com o fio dourado, ficaram com 2 perninhas, ó, 2 laçadinhas. A gente vai estar trabalhando nessas 2 laçadinhas, tá? A gente vai pegar a primeira, é bom até a gente dar uma dobradinha assim, ó, nas nossas curvinhas, para facilitar o nosso manuseio. Eu vou colocar minha agulha aqui na minha primeira laçadinha, vou puxar o fio verde musgo aqui, já vou dar um nozinho para ficar firme.
aqui. A partir daqui, eu vou fazer um ponto baixo, ou seja, uma correntinha, mais 2 correntinhas, totalizando 3 correntinhas. Aí, como eu quero fazer um Vzinho, eu fiz 3 correntinhas para ser a perninha do meu Vzinho, e agora para fazer a separação de um ponto e do outro, eu vou estar fazendo 2 correntinhas. Somando 5 correntinhas, tá? Agora aqui eu vou laçar a minha agulha, vou descer aqui novamente, aqui no ponto baixo do fio dourado, vou pegar a minha segunda perninha e vou fazer outro ponto alto aqui, ó, pra fechar o meu Vzinho. Só que aqui, eu vou dar uma dica pra vocês, uma ideia também de tá fazendo o seguinte: a gente tá pegando a perninha do fio dourado, né? Só que a gente tem também a perninha do ponto baixo que a gente fez na cor cru, quando a gente foi abrir e fechar a nossa curvatura aqui, né? Então, eu recomendo vocês, ao invés de pegar só a laçadinha dourada, pegar o cru também lá embaixo, ó. Eu confio que fique mais firme. Faço o meu ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas de separação. Pode fazer 3, tá? 3 correntinhas. Nosso trabalho não encurvinhar. Vou vir aqui no meu próximo motivo, ó. Laço minha agulha. Eu já vou inserir minha agulha aqui, ó, na laçadinha do ponto baixo da cor cru, não no dourado. Puxo meu fio e faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas de separação, laço meu fio novamente e vou lá colocar na outra perninha do meu ponto baixo da cor cru. Faço 3 correntinhas de separação. Venho aqui no meu próximo ponto baixo, vou inserir a minha agulha aqui, ó, fazer o meu ponto alto, faço 2 correntinhas de separação, laço novamente, coloco na outra perninha do ponto baixo, tomando todo o cuidado do mundo para não ultrapassar a sua agulha aqui pra frente, tá? Pra não ficar aparecendo o seu fio verde aqui na frente. Ou o fio de outra cor que você escolher aí, né? 2 correntinhas. Venho aqui novamente. Não, aqui é 3, né? De separação. Venho novamente. Ó. Ponto alto aqui. 2 de separação. Vou fazer a outra perninha, o outro ponto alto na outra perninha do ponto baixo. A gente vai ficando com a volta do nosso trabalho toda assim. Vai ficando uns Vzinhos lá atrás. E essa parte do cru, onde a gente fez os detalhes em dourado, vai ficar um pouquinho levantado, mas isso não tem problema, tá? Que a gente tá forçando pra poder tá trabalhando lá atrás, por isso que tá ficando assim. Ó como que vai ficar atrás, gente. Vou mostrar bem detalhado. Em cada ponto baixo que a gente fez, a gente vai tá construindo um Vzinho. Assim, a gente vai fazer a volta toda. Cheguei até o final da minha carreira fazendo os meus Vzinhos, né? Vou fazer o meu último Vzinho aqui, ó. Na última perninha do meu ponto baixo. 3 correntinhas de separação, conto 3 correntinhas aqui, 1, 2, 3, insiro a minha agulha e fecho com ponto baixíssimo. Vai subir 3 correntinhas, que já vai ser o nosso primeiro ponto alto. A partir daí, já vamos fazer aqui, ó, mais 8 pontos altos dentro do nosso Vzinho.
Aqui então a gente vai usar as nossas 3 correntinhas de intervalo de um Vzinho pro outro. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ponto baixo, vamos contar aqui, ó, a gente fez 5 pontos altos para tá fazendo a nossa primeira curvinha, né? 1, 2, 3. No terceiro, que é bem o ponto do meio, a gente vai inserir a agulha na argolinha de trás do nosso ponto e vai pegar junto a nossa correntinha lá de trás, vai puxar e fechar com um ponto baixo. A partir daqui, a gente já parte para o nosso segundo Vzinho, preenchendo com mais 8 pontos altos. Chegamos aqui novamente, vamos contar 1, 2, 3. Vamos inserir a agulha na correntinha de trás, na laçadinha de trás. Pegar nossas 3 correntinhas de intervalo lá de trás e fechar com um ponto baixo. Aqui a gente já começa a preencher novamente o nosso próximo Vzinho. Assim a gente segue fazendo, tá? Até o final, até a gente voltar e ver o próximo passo. Já dei início aqui, pessoal, fazendo meu ponto baixíssimo em toda a volta dos meus pontos altos das lombadinhas com o meu fio dourado, tá? Chegando aqui, ó, em cada ponto baixo, eu vou dar aquela contornada bem lá embaixo, juntinho onde eu peguei o fio da minha carreira anterior, pra ficar esse ponto baixo alongado aqui. Aí, eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo. Igualzinho eu fiz na carreira anterior, tá? Em todas as nossas lombadinhas vai ser feito esse trabalho. Opa. Chegando aqui, ó, o que eu vou fazer? Vou inserir minha agulha aqui no início do meu ponto baixo. Vou puxar o meu fio e vou fechar com ponto baixíssimo. Faço mais uma laçadinha e corto o meu fio. Agora aqui, a gente vai deixar esse fio aqui para poder ser arrematado depois. Vou dar só uma entrelaçada aqui para manter ele firme até o final, a hora que eu for fazer o meu arremate. Assim, ó. Ficou lá para trás e ficou assim, ó. Agora eu vou entrar com o meu fio verde abacate. Como que eu vou fazer? Vou vir com o meu fio verde, o verde abacate, né? Aqui, ó, nas perninhas do ponto baixo, assim como a gente fez na carreira anterior, a gente vai fazer nessa. Vou fazer aqui o meu nozinho, pra dar início no meu ponto alto. Ó, sigo aqui fazendo. Eita. Subi 3 correntinhas, simulando meu primeiro ponto alto. Já vim aqui na minha segunda perninha, já puxei o fio e fiz a segunda perninha do Vzinho, né? Então, aqui eu vou fazer 5 correntinhas de separação de um Vzinho pro outro. Vou laçar meu fio novamente, vim aqui em uma das perninhas do meu ponto baixo, fazer meu ponto alto, vou fazer 5 correntinhas de separação novamente, venho na próxima perninha do ponto baixo, faço mais um ponto alto e fecho mais um Vzinho. E assim vai ficando o meu trabalho, ó. Vai ficando os Vzinhos de 5 pontos altos aqui de separação e aqui também de separação de um V um do outro, 5 pontos altos, 5 e 5. Assim eu vou fazendo por toda a minha volta. Um brinco. Bom, cheguei aqui no meu último Vzinho, né? Fiz as minhas correntinhas de separação, vou inserir o meu fio aqui na terceira correntinha que eu simulei o meu primeiro ponto alto
fechar com ponto baixíssimo, e a partir daqui eu já vou subir 3 correntinhas para eu poder começar a preencher os meus vizinhos com pontos altos, tá? Na carreira anterior, a gente preencheu com 8 pontos altos. Nesse daqui, a gente vai estar preenchendo com 10 pontos altos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que nós vamos fazer? Assim como a gente fez na carreira anterior, a gente vai inserir a nossa agulha no pontinho alto da carreira anterior, bem do meinho aqui, tá? Nós vamos contar 3 de um lado e 3 do outro. Mais ou menos no meio, tá? Porque como a gente colocou 8 pontos altos, então a gente vai somar aqui mais ou menos 3 de um lado, 4 do outro, e assim a gente vai fazendo de um jeito que não fique torto, tá? Vou inserir minha agulha aqui na laçadinha de trás do meu ponto do meio, puxo minha correntinha de intervalo lá de trás. Esse fio aqui, ele tá desfiando, gente, tá me dando um pouquinho de trabalho. E vou fechar com ponto baixo. E corro pro nosso próximo Vzinho, preencher ele com 10 pontos altos. Opa. Completei os meus 10. Vou vir aqui, pegar a laçadinha bem do meu ponto alto do meio, pego minha correntinha de espaço lá de trás, puxo e fecho com um ponto baixo. E assim vai ficando, ó, toda a minha curvinha presa na carreira anterior. Assim eu sigo fazendo até o final. Bom, chegamos aqui, né? Vamos finalizar aqui com um ponto baixo, né? Pegando a laçadinha de trás da nossa última curvatura aqui, junto com as correntinhas de intervalo lá de trás. Puxamos. Agora a gente vai pegar aqui, ó, vai contar 3 correntinhas, que foi o que a gente subiu para estar fazendo nosso primeiro ponto alto. 1, 2, 3, insere a agulha e puxa o fio dentro dela. Puxou o fio, agora a gente passa aqui nessas 2 laçadinhas. E fica assim, ó, um ponto baixo, finalizando a nossa carreira no tom de verde abacate, tá? Vamos fazer uma laçadinha, fechar, arrematar o nosso fio, vamos entrelaçar ele aqui um pouquinho, para dar uma disfarçada, e deixar ele lá para trás, para que a gente venha fazer o arremate. E vai ficar assim o fim dessa nossa carreira. Aqui nós vamos entrar novamente com o fio dourado, né? Vamos colocar aqui a nossa agulha aqui, vamos puxar esse fio. Aqui, ó. Fazemos o nosso primeiro nozinho de início. Vamos puxar esse fio novamente, pra gente tá fazendo o nosso ponto baixo de início aqui, tá? Nosso ponto baixo alongado. Vai ficar assim. E seguimos fazendo aqui, ó, nos nossos pontos altos que a gente preencheu o Vzinho, a gente segue fazendo os pontos baixíssimos, assim como a gente fez na carreira anterior. Chegamos ao final dos nossos pontos baixíssimos aqui no fio dourado. Vamos encerrar aqui essa nossa carreira. Fazendo ponto baixíssimo, mais um, fazendo uma correntinha e cortando o nosso fio. Aqui nós vamos voltar a trabalhar com o meu fio no tom de verde musgo. Já vou subir minhas 3 correntinhas para fazer o meu primeiro ponto alto. Aqui eu vou fazer mais 6 correntinhas, que será o intervalo do meu Vzinho. Vou laçar minha agulha e vou introduzir ela aqui na minha outra perninha, na segunda perninha do ponto baixo. Assim. Já introduzo o meu fio que sobrou também. Já faço o meu segundo ponto alto, que é a segunda perninha do meu Vzinho, tá? Faço 5 correntinhas de separação.
Seguir até o final aqui fazendo os meus vizinhos, vou fazer as minhas últimas correntinhas de espaço. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Já vou subir a minha correntinha, minhas 3 correntinhas simulando meu primeiro ponto alto. E vou preencher esses meus vizinhos aqui com 12 pontos altos. Chegando aqui nas minhas correntinhas de espaço, vou pegar bem o ponto do meio aqui dos pontos altos da carreira anterior. Vou inserir minha agulha pegando só a laçadinha de trás, já pegando as correntinhas de intervalo e fechando com um ponto baixo. Já vou partir para o meu próximo lequezinho, já vou preencher eles também com mais 12 pontos altos. E esse trabalho eu vou repetir até o final. Bom, finalizei aqui a minha última carreira no fio colorido, né? Vou fechar aqui agora com um ponto baixo, inserindo a minha agulha na laçadinha de trás da carreira anterior, pegando as minhas correntinhas de intervalo lá de trás, inserindo a minha agulha na minha terceira correntinha do ponto inicial aqui, puxo o meu fio e insiro dentro dessas 2 correntinhas, como a gente já havia feito nas outras finalizações, tá? Faço uma correntinha, corto o meu fio, e aqui mais uma vez a gente vai entrar trabalhando com o fio dourado, tá? Fazendo do mesmo jeito que a gente fez nas outras carreiras, a gente vem fazendo com essa carreira aqui. Do mesmo jeitinho que a gente fez aqui, aqui e aqui, tá? Então, eu vou fazer a minha e vocês vão fazendo a de vocês, que no final eu volto para mostrar para vocês o próximo passo, que será bem diferente do que a gente tá fazendo repetitivamente aqui, tá ok? Bom, gente, finalizei aqui a minha última carreira no verde musgo, já contornei todinha ela com o meu ponto baixíssimo, com o meu fio dourado. Agora, pessoal, eu vou voltar a trabalhar com a minha cor cru, que é a cor que eu dei início, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu encerrei aqui com 12 pontos altos, né? Preenchi aqui minha argolinha com 12 pontos altos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar, eu vou dividir esses 12 pontos altos para eu poder estar usando somente os pontos daqui da metade aqui, ó. Vou pular 2 de cada lado. Eu vou ficar, bom, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou trabalhar com 8 pontos aqui somente, tá? Então, eu vou dar início aqui, ó, vou pular 2 pontos altos e vou dar início aqui no meu terceiro ponto alto, mas eu vou pegar a correntinha lá de trás, tá? Como se eu estivesse fazendo meu ponto em relevo, pegando só a argolinha de trás da base do meu ponto alto. Deixa eu focar melhor. Dá pra vocês verem melhor, né? Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas. Vou fazer 2 correntinhas de espaço. Então, vou calcular aqui 5 correntinhas, né? E vou fazer um ponto baixo no meu próximo ponto de base. Na argolinha de trás, tá? Ó, ponto alto. Faço 2 pontos altos de novo. Venho no meu próximo ponto de base. Só tem um detalhe, pessoal. Se a sua tensão de ponto for bem apertada, você pode estar colocando 2 correntinhas, tá? De espaço. Se a sua tensão de ponto for larga, você pode estar colocando uma só, para não embabadar o seu trabalho. Ó, nós vamos trabalhando somente na correntinha de trás. Aqui eu pulei, já errei. Não pode pular, tá? É sempre na seguinte. Se você perceber que a sua argolinha fica assim, ó, muito puxada, vocês podem estar fazendo assim, quer ver? Olha aqui na parte de trás,
Você pega essa correntinha aqui, essa laçadinha, e mais uma daqui, ó, do fio dourado que você fez o ponto baixíssimo, para o seu trabalho ficar mais firme, tá bom? Ó, ficou assim, tá? Agora, daqui, sem correntinha de espaço nenhuma, eu já vou pular pro meu próximo motivo aqui, ó. Vou pular 2 pontos altos. No meu terceiro ponto aqui, eu já faço o meu ponto alto. Assim, vai ficar assim. Faço 2 correntinhas de intervalo e vou inserir novamente. Eu estou pegando o fio dourado, tá, pessoal? Porque eu achei que fica mais firme. Aí, você faz conforme você preferir, tá? 2 correntinhas. Venho aqui, ó, pego a laçadinha de trás aqui de cima do ponto alto e mais a laçadinha aqui do meu ponto baixíssimo, onde eu trabalhei aqui fazendo essa decoraçãozinha, esse detalhezinho no dourado. E a gente vai ficar sempre com 8 pontos altos com 8 intervalos de 2 correntinhas, tá? Eu não sei não se no, na minha atenção eu vou ter que colocar uma correntinha só, viu? Eu tô achando que tá ficando largo, meu. Mas é o que eu disse, é a critério de vocês, tá? Eu tô fazendo um teste aqui no meu. Se de repente eu ver que o meu ficar muito largo, eu vou voltar e vou fazer só com um, tá? Eu acho que eu já vou fazer isso, tá, pessoal? Então, eu vou desmanchar o meu aqui. Vou dar início novamente fazendo com uma correntinha de espaço. E você vê o que fica melhor aí no seu trabalho, tá ok? Bom, pessoal, eu desmanchei. Como eu disse pra vocês que eu ia desmanchar. Continuei fazendo do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês. Só que, porém, aqui agora eu dei uma correntinha de espaço só, tá? Continuei usando aqui os 8 pontos altos de base, pegando as correntinhas de trás. Peguei também um pouquinho do fio daqui de trás, para ficar mais firme. E eu deixei a critério de vocês, se vocês preferirem tá pegando assim também, em vez de pegar só a argolinha daqui do ponto alto de base, pegar o ponto de trás, eu deixei a critério de vocês. Eu preferi fazer assim para o meu trabalho ficar mais firme, tá? Então, eu terminei aqui, né? Parei aqui antes de chegar aqui nos 2 últimos pontos altos. Vou pegar daqui, eu já vou pegar aqui, ó, contar 1, 2, 3. Na terceira correntinha que eu usei para estar fazendo meu primeiro ponto alto de base, eu vou inserir a minha agulha e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Já vou fazer a minha última laçadinha e vou cortar o meu fio. Por quê? Agora a gente vai vir trabalhando com a nossa última carreira, que é os picôzinhos que nós vamos estar fazendo para poder finalizar a nossa peça, tá? E nós vamos usar o fio dourado para estar fazendo esses picôzinhos. Bom, como eu havia dito para vocês, a gente ia fazer a carreira todinha assim, ó, fazendo somente os 8 pontos altos de cada curvadinha aqui. Eu deixei sobrando 2 pontos no início e 2 pontos no final. Usei somente os 8 daqui do meio, tá? E eu havia feito intervalos de 2 correntinhas, eu desmanchei e achei melhor fazer com uma correntinha só de intervalo, tá? Aí vai ficar a critério de vocês, depende da tensão do ponto de vocês. E você pode estar colocando 2, pode estar colocando 1. Eu preferi colocar 1 porque eu senti que o meu trabalho ficou mais assentado, mais firminho. A argolinha de trás que eu pedi para vocês estar pegando também, eu deixei a critério de vocês estar escolhendo pegar só de trás ou a de trás e o fio dourado também, tá? Porque eu peguei as duas, não consegui pegar só uma, eu achei que ia ficar muito bambo, eu gosto do meu trabalho bem firminho, então também deixei a critério de vocês. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar a última carreira do nosso trabalho, da nossa peça, tá? Que é com o fio dourado. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos inserir o nosso fio dourado em qualquer intervalo aqui de um ponto alto do outro que a gente deixou. Então, a gente vai inserir o fio, vai dar um nozinho
E aqui a gente vai inserir a agulha, puxar esse fio e já fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir aqui e fazer mais 2 correntinhas. Por quê? Porque a gente quer fazer aqui um picôzinho. Então, eu venho subir 3 correntinhas, eu vou descer agora a minha agulha e vou inserir a minha agulha bem no pezinho dessas 3 correntinhas que eu fiz. Vou puxar o meu fio por dentro e vou fechar com um ponto baixo. Aí, eu vou inserir a minha agulha no meu próximo espaço aqui, ó. No próximo espaço de correntinha, eu insiro, puxo o meu fio, faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas novamente, desço, insiro a minha agulha bem no comecinho das minhas correntinhas aqui, que é na parte de cima do ponto baixo, né? Vou fechar aqui com ponto baixo, vou fazer o meu segundo picô e vou fechar esse picô na minha próxima correntinha de espaço. Aqui eu já tenho 2 picôzinhos, tá? Então, a gente vai seguir fazendo 3 correntinhas para cada picôzinho. E pela numeração que a gente contou e dividiu aqui, vai ser necessário fazer 3 picôzinhos de um lado e 3 do outro. Por quê? Porque o picô daqui do meio, nosso quarto picô, eu quero ele um pouquinho maior, tá? Então, eu vou fazer aqui 5 correntinhas para ele ficar maiorzinho. Aliás, vamos fazer 6, tá? Para ficar bem bicudinho, dá um efeito melhor. Fazemos 6 correntinhas, vamos fechar essas correntinhas aqui no pezinho do ponto, como a gente fez anteriormente. Fechamos aqui, né? Agora, a gente vai pegar e vai descer essa agulha no nosso próximo espaço de correntinha, fechando com ponto baixo. Fazemos 3 correntinhas novamente, fechamos aqui como nosso ponto picô. E fazemos um ponto baixo aqui no nosso próximo intervalo de correntinha. Olha como que tá ficando. Tá ficando assim. Subo 3 correntinhas novamente. Vou fechar aqui o meu ponto de picô. E fechar no meu próximo espaço de correntinha. Faço mais um picôzinho com 3 correntinhas. E fecho aqui o meu último picô aqui nesse espacinho entre um motivo e o outro, tá? Aqui é onde a gente pulou de um ponto alto pro outro sem dar intervalo, a gente entra com o fio aqui, ó, e fecha com um ponto baixo. Nosso trabalho vai ficar assim, ó. Agora, aqui a gente segue fazendo novamente, ó, inserindo a agulha novamente no próximo intervalinho de correntinha, fazendo 3 correntinhas, fechando esse picôzinho, introduzindo a agulha no próximo espaço de correntinha, fazendo novamente picôzinho, introduzindo no próximo pontinho de espaço. Faz mais um picôzinho. Introduz no próximo. No próximo, fazemos 6 correntinhas, porque eu quero um picôzinho mais pontiagudo. Ó, assim. Viemos aqui pro próximo e seguimos fazendo mais 3 picôzinhos aqui do outro lado. Então, gente, nosso trabalho vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que vai ficar. Eu fiz um, fiz 2, para vocês verem certinho como que vai ficar. Tá vendo? Não tem segredo, tá? 3 picôzinhos de um lado, um picôzinho maior no meio, mais 3 do outro lado. Um ponto baixo aqui no intervalo de um motivo do outro. Iniciamos aqui novamente os picôzinhos no próximo motivo, tá?
Então, eu vou finalizar o meu e vocês finalizem o de vocês, que a gente volta juntinho pra gente ver o resultado dessa peça maravilhosa. Pessoal, finalizei aqui no meu último picôzinho, fiz o meu ponto baixo aqui no intervalo entre um motivo e o outro. Agora, eu vou inserir minha agulha aqui no início do meu primeiro picôzinho. Puxo o meu fio e fecho com ponto baixíssimo. Faço uma argolinha, corto o meu fio e terminei a minha peça de suplá. Vou entrelaçar aqui o meu fio. Fechei aqui, né? Com ponto baixíssimo. Olha como que ficou os picôzinhos. Olha que lindo. Perfeito. A contagem de pontos ficou excelente. Perfeito, né? Então, agora eu vou me dedicar ao arremate. Vou estar fazendo o arremate da minha peça. Ficou com bastante arrematezinho, tá? Aí vocês vão ter que se dedicar ao arremate de vocês também, tá? E cada um faz o seu arremate, fica a critério de cada um. Olha que lindo que ficou, gente. Perfeito, né? Espero que vocês tenham gostado do resultado desse trabalho. Que vocês deixem bastante like, compartilhem, comentem. Se tiver alguma dúvida, pessoal, nas configurações aí do vídeo, na parte de cima da telinha, você pode estar clicando aí e acelerando ou diminuindo a velocidade do vídeo para que você possa entender melhor, tá? Se isso não resolver, tirar a sua dúvida, você pode estar deixando a sua dúvida aí nos comentários, que eu venho respondendo com o maior carinho a cada um de vocês, tá? Então, bora arrematar nossa peça e sucesso!